Boa noite a todos, estamos na nossa 5ª semana da campanha Intimidade com o Espírito. A gente vai entrar então numa temática muito maravilhosa, contemplação. Então fica com a gente para aprender, se desenvolver nessa disciplina espiritual. Eu sou a Isadora, sou uma das líderes de intercessão da igreja, também sou a líder de eventos. E eu tô aqui com a pastora Érica. Quer se apresentar? Oiê! E a pastora Clícia. Oi, gente, shalom para vocês. Pastora Clícia é uma intercessora, uma grande líder de intercessão e de libertação e cura aqui da igreja, uma mestra que a gente aprende há muitos anos, né? Desde criancinhas a gente aprende com a Clícia. A Érica, minha pastora, minha discipuladora, ela também ministra bastante lá no 18H, né? Nos cultos de domingo. A pastora da nova geração, também coordena aí todos os ministérios. E hoje a gente vai falar então sobre contemplação, né? Exatamente. Bom, segundo uma definição, a contemplação é uma concentração de espírito em coisas divinas. E realmente existem algumas formas de você usar a palavra contemplação ali na língua brasileira, mas o foco que a gente vai dar hoje aqui é realmente a contemplação espiritual de realidades espirituais. Então não é aquela contemplação que você enxerga a olho nu, mas e também não é algo que você vê no coração, porque não é de alma, né? Não. É uma contemplação espiritual, onde o nosso espírito está ativado. Nós que somos corpo, alma e espírito, nós temos o nosso espírito ativado pelo Espírito Santo e conduzido pelo Espírito Santo. E aí então, pelos olhos da fé, nós podemos contemplar, vislumbrar realidades celestiais. Isso porque nós estamos conectados nessa contemplação, nesse momento que é espiritual, nós estamos conectados com o Senhor, mais ainda do que na adoração. Amém, gente? Maravilhoso. Então, internamente, a gente consegue, então, focar, centralizar a nossa atenção em Deus, seus atributos, realidades espirituais, e que normalmente é um momento de aquietação, né? Amém. É um momento em que a gente se conecta com o Espírito de forma poderosa e a gente, então, permanece num lugar ali onde a gente está conectado com Deus, sem pressa, vislumbrando essas realidades, sendo ministrado pelo que a gente está vendo, né? Exatamente. Então, conforme a gente contempla, a gente compreende internamente algumas coisas, somos transformados e permanecemos nesse lugar, né? Exatamente. A gente vê na Bíblia exemplos de pessoas que tiveram momentos de contemplação. Davi, isso é velha aliança, né? Isso é antes de Cristo, então ele não estava vendo o próprio Cristo a olho nu, ele não estava vendo ali com os seus olhos humanos a Deus, o seu trono, mas a gente encontra aqui em alguns salmos, né? Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça, eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar, Salmo 17:15. Então ele fala, eu tô contemplando a tua face na justiça. Isso com certeza era uma posição espiritual, né, de Davi. Salmo 27:4, ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Então a gente vê Davi, a gente vê Isaías, né, também falando, Isaías 6, eu vi o Senhor em seu alto trono. Então a gente vê exemplos bíblicos de pessoas que contemplaram a Deus, seus atributos, sua face, o trono, essas realidades espirituais que a gente não tem contato fisicamente, mas que em espírito a gente acessa, né? E sabe o que eu penso, Isadora e Érica? Eu penso o seguinte, quando Davi fala que ele possa morar na casa do Senhor todos os dias da vida dele, na realidade, não é morar todos os dias no templo, não é morar num lugar específico de 4 paredes, mas ele morava no seu espírito. E nós podemos fazer, porque todos os dias da vida dele, ele tinha mais o que fazer em termos de trabalho. Ele tinha que cuidar das ovelhas do pai. Então, e depois ele foi rei. Então, o que acontece? Eu possa contemplar o Senhor, que eu possa ficar na casa dele todos os dias, ou seja, eu quero estar aqui nesse lugar agora, contemplando e adorando o meu Senhor.
Não é verdade? A gente tem que pegar algumas coisas da palavra e transformar na área espiritual. Porque muita gente pensa assim, ai, tenho que morar para poder contemplar Deus, para poder adorar, eu tenho que ir para a igreja, ou eu tenho que ir para o grupo tal. Não, é você com Ele. E que você esquece o tempo que passa. É isso. Exatamente isso. Eu creio que assim, a gente está na 5ª semana e todas as disciplinas espirituais que foram ensinadas e treinadas ao longo dessas semanas, elas colaboram para que a gente chegue na contemplação. Então foi muito legal todo esse passo, né, de meditação na palavra, mesmo a declaração, a adoração. O que eu vejo é que quanto mais você experimenta do tempo de intimidade com o Espírito, mais próximo você está de poder contemplá-lo, né? Porque Perfeito. A contemplação, ela envolve você se aproximar daquele que você já conhece um pouco, né? Você sabe quando você está chegando no altar de adoração. Aleluia. E aí, de repente, quando você chega nesse sentimento de... Não é nem sentimento, mas o entendimento, discernimento de poder estar na presença de Deus em espírito. E ainda mais nós hoje, onde a gente vive a nova aliança, onde o Espírito de Deus habita em nós. Amém. Então ele está o tempo todo conosco. Exatamente. Mas o estado de contemplação é quando a pessoa busca e deseja estar intimamente com ele. E de repente você pode usufruir dessa intimidade que nós temos com o Espírito Santo de Deus, né? Então, tudo que você foi construindo até essa semana que chegamos, colabora para que você chegue lá. E o que eu percebo é que conforme os nossos chamados, a nossa forma de se relacionar com Deus, cada um vai ter formas de chegar na contemplação. Uma experiência diferente. Experiências diferentes. Perfeito. E formas para chegar diferente, né? Por exemplo, eu e o Ramon. Ele adora começar com adoração. Existe algo a respeito do relacionamento dele com Deus que ele consegue entrar no espiritual e discernir o espiritual e usufruir dessa presença de Deus que parte da adoração. Eu também. Mas eu gosto muito de palavra. Para mim começar a ler a Bíblia, às vezes eu tô lendo a Bíblia e de repente parece que eu vou sendo inundada e aí eu saio do racional, do que a razão tá me explicando, para uma contemplação daquela verdade, né? Então, quando ele fala, eu quero contemplar sua justiça, às vezes eu tô lendo um texto e começa a ministrar justiça, e aí eu sinto que o Espírito começa a me ministrar. E aí eu fecho o olho, entro naquele momento com Deus. Então, a palavra para mim é uma porta assim que escancara para que eu esteja em espírito com Deus, né? Então, não existe um passo a passo. Exato. Se você entrou para assistir esse vídeo, deixa eu ver que passo a passo que elas vão me dar. E eu diria que assim, a gente vai ter muitas dicas para você, mas você vai experimentar um relacionamento que você vai entender que toda a busca verdadeira em espírito e em verdade, toda a adoração verdadeira, a prática rotineira da palavra, da adoração, da meditação, né? Tudo isso gera um espírito que aprende a contemplar o Senhor. Verdade. Perfeito, eu acho que existem grandes chaves no que você falou agora. E uma das principais é o em espírito e em verdade. Isso, exatamente. A gente não seria capaz de adorá-lo se não fosse pelo próprio Espírito Santo nos ministrando, nos conduzindo. Não seríamos capazes de contemplá-lo se não fosse ele direcionando, né, o nosso espírito para ter esse momento de... Essa sensibilidade, o que é trazido a nós, porque você já me ensinou isso, né? Não somos nós que produzimos na mente uma imagem, é o Espírito que vem e ministra o que ele deseja, né? E para que então estejamos conectados com o Espírito Santo, a adoração, a palavra, a oração. Então, quando a gente tem essa intimidade com o Espírito, que é sobre essa campanha, né? A gente vai identificando melhor a voz dele, identificando melhor o que ele deseja nos dizer, para onde ele deseja nos conduzir no lugar secreto. E muitas vezes a gente entra no secreto com um plano, né? Vou adorar, deixa eu colocar essa música, quero ler essa palavra. Em certos momentos em que você já tem ali uma intimidade. Mas ele com o pode mudar Espírito, tudo. Ele pode vir e mudar
tudo e ir te direcionando. As minhas experiências de contemplação, eu não entrei necessariamente buscando a contemplação. Uhum. Eu tava tendo um momento de me derramar na presença de Deus. E quando eu percebi, eu percebi depois, na verdade, que eu estava há muito tempo numa mesma posição, prostrada, refletindo e vislumbrando uma mesma coisa. Exato. A respeito de Deus, do seu caráter. Eu estava vislumbrando a bondade de Deus e a paternidade de Deus. E eu fui profundamente ministrada sem pressa, sem minha mente decidir ir para um outro lugar, sem eu buscar outros louvores. Eu lembro até, inclusive, que em uma dessas experiências de contemplação, a música ficou repetindo de novo, e eu nem percebi que era a mesma música. E ela ficou lá para sempre, porque eu estava imóvel. Eu não era capaz de levantar e mudar a música, o louvor que estava, né? Então, enfim, essa foi uma das experiências que eu tive a respeito de contemplação. E você falou uma coisa interessante, Isa, porque quando você começou a falar em espírito, em verdade, e que você aprendeu isso comigo, elas gostam de falar essas coisas, sabe, minha gente? Mas eu aprendo também, eu aprendo com o Senhor, eu aprendo com as pessoas. Assim é que é válido, né? E quando você falou nisso, eu falei assim, gente, eu sempre ensino isso. Mas quando ela falou, eu aprendi com ela, eu falei, ai, que bom, porque eu ia dizer isso, em espírito e em verdade. Se eu fosse cortá-la, eu ia dizer exatamente em espírito e em verdade, porque caminhando na direção do Espírito, caminhando como o Espírito quer que você caminhe naquele momento e baseado na palavra, porque a palavra é direção. Porque se vier qualquer coisa quando você está ali, que não seja a palavra, você sabe que não é o Senhor que está te falando. Perfeito. E isso acontece muito, né? E eu poderia, já que você deu o exemplo da palavra e também da direção do Espírito e da contemplação, que o Ramon começa com adoração, contemplação, você vai na palavra, né? Isso é muito relativo, como a Érica falou. Cada um de nós tem uma maneira de começar a adorar a Deus e a começar o seu momento com o Senhor. Eu também começo adorando. E nem sempre a gente chega na contemplação. Com certeza. Nem sempre a gente consegue, né? Porque é como você falou, o Espírito Santo vai dirigir, às vezes, de uma maneira diferente aquilo que vamos fazer. Às vezes termina em guerra. Às vezes termina exatamente, gente. Olha, eu ia falar sobre isso. Quando você, e é uma dica para você, quando você se ajoelha, ou está sentado, ou está recostado, ou está andando, e falando com o Senhor, e começando a adorar, muitas vezes você está ali na adoração, isso é mais quando você está quieta. Não digo nem tanto andando, não. Mas você está quieto, orando, e de repente parece que você não é mais você parece que você está num outro lugar, como você falou, você se esquece que você tem um corpo. E sabe o que acontece nesses momentos? Vou dar uma dica para você. Muitas vezes você dorme, como ela falou na música, você não sabe nem que ouviu, aí você se censura. Não censure, você está sendo ministrada pelo Senhor. Ministrado pelo Senhor. Amém? E também, uma outra coisa interessante, nesses momentos, muitas vezes o Senhor dá dicas de guerra para você. Dá dicas na sua própria vida, como você tem que fazer. Uma coisa que você estava perguntando ao Senhor há um tempão e você não sabe. E aí, o que acontece? Você contemplou e ainda foi contemplada pelo Senhor. Por quê? Eu sempre falo, o nível mais alto de intercessão é a adoração. Mas o nível mais alto de adoração é a contemplação. Que lindo. Que o Senhor fala, eu fico até... tô arrepiada, gente. Então é isso aí. Meninas, uma coisa que eu gostaria de falar também, quando a gente tem esse caminhar com Jesus na nossa vida cristã e a gente quer intimidade, quer tempo com Ele, rapidamente a gente pensa na obediência, porque a obediência é uma forma de amar a Deus, então a gente busca na palavra a vontade de Deus e tenta praticá-la, isso é importantíssimo. A gente pensa também em Deus como o ser todo-poderoso, digno de adoração e aquele que é todo-poderoso para resolver todas as situações da sua vida. Então, a gente busca muito a Deus também, entregando as nossas vidas no altar dele, e isso nós devemos fazer.
Mas a gente pensa muito menos, principalmente quem está chegando na fé agora, a respeito do deleite no Senhor. O entendimento de que a intimidade com Deus não é só para vencer as batalhas da vida, Perfeito. ou só para dizer que Ele é Deus, ó Senhor, eu creio Sim. em Ti, Tu és o Deus, que é a adoração, mas o desfrute de conhecer a Deus, né? Então eu queria dizer que às vezes a palavra desfrutar a gente não pensa, mas é como saborear. Perfeito. Saborear aquela coisa mais deliciosa. Se sentir abraçado. E aí quando você tá saboreando, você quer que aquele momento não acabe. Exato. E saborear é a alegria gerada, aquele bem-estar de estar na presença e conhecer a Deus, né? Ser amigo de Deus. Não existe nada mais delicioso. E a gente vê o salmista, né, tanto Davi como todos os salmos falando muito a respeito do deleite, né? Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, parte da intimidade profunda, daquele que é amigo de Deus, daquele que ama estar na presença de Deus, é o bem-estar que Ele proporciona quando a gente entende que Deus é muito maior do que essa vida que a gente vive, esse momento que você está vivendo. Então, na intimidade com Deus, lembre-se também de que agora eu vou desfrutar. Eu quero fechar os meus olhos e adorá-lo, contemplar a palavra, meditar na palavra, mas buscar Amém. esse deleite. E você falou em Perfeito. alegria, né? Porque é uma alegria, né? E nós pensamos o seguinte, a palavra de Deus fala em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Então você está tão cheio de alegria, que essa alegria vai gerando, não uma bola de neve, mas vai gerando algo que você fica, nossa, quanto mais alegria, eu sei que eu vou ter muito mais poder, eu vou ter muito mais força, porque você está na presença dele. E a presença daquele que a gente mais ama. Amém. E aquela reflexão, muito mais do que ir até ele pelo que ele pode fazer, Sim. é ir até ele por quem ele é. E amá-lo profundamente. Saborear. Se tem uma coisa... Poder estar perto de Deus, né? Se tem uma coisa que eu costumo dizer que eu nunca negociaria na minha vida, seria a companhia de Deus. Ter Deus comigo. Amém. Aquela oração quando Moisés fala, Deus, se a sua presença não nos acompanhar, não nos permita sair daqui. Exato. É uma oração que clama tanto no meu coração. Se ele não tá junto, não vale a pena. Amém. Então, naquele momento em que eu tô contemplando aquele que eu mais amo, é um lugar que eu não quero sair, porque eu tô tendo o meu tempo de qualidade, eu tô tendo esse tempo de toque. Todas as linguagens de amor, elas estão presentes ali naquele momento, e você tá simplesmente na companhia daquele que você mais ama. É um lugar que você não quer sair. E ao mesmo tempo que a gente contou algumas experiências bem profundas, existem também experiências mais singelas, vamos dizer Simples, assim. né? Eu tenho amigos e pessoas, até eu mesmo, quando eu estou em algum lugar na natureza, eu vejo a grandeza do mar, eu vejo as árvores, a delicadeza de uma flor. Esses dias eu vi uma foto de um floco de neve. Na hora eu pensei, gente, Deus é o maior artista. Quando a gente olha para a natureza, e claro, não contemplando necessariamente a natureza, Sim. mas entendendo que quem a fez de forma grandiosa Aí você contempla o é um Senhor. Deus muito grandioso e criativo. A contemplação da natureza, ela é boa e Sim. ela nos leva a contemplar o Criador, né? A Bíblia Exatamente. fala que a humanidade que não crê em Deus é indesculpável, porque a criação manifesta que existe um Deus criador. Perfeito. Então, contemplar a natureza também faz parte de um passo que pode te levar à contemplação de Deus. Perfeito. E ela é maravilhosa. Sim. E ela é necessária, desculpa te... Não, mas é isso, né? Achei perfeita a sua colocação, porque existem religiões que adoram a natureza. E é Exatamente. diferente, né? E aí é Contemplar diferente, mas é muito bacana a gente criação. trazer isso de forma bem clara, que contemplar a criação nos leva a adorar o Criador e contemplar o Criador, né? Então, pra você que tá assistindo e tá pensando, nossa, como que eu posso começar a tentar? Acho que contemplar a natureza talvez seja uma boa dica. Eu vou até dar um exemplo aqui. Pra mim tem um cheirinho que lembra muito a minha avó. E toda vez que eu me aproximo e eu sinto esse cheirinho, eu me lembro de como ela é. Eu acho que a natureza ela tem esse efeito em nós. Quando a gente tem acesso a algo que Deus fez com a sua própria mão, a gente é levado imediatamente a nos conectar
com o Criador, com quem fez, né? E eu acho que essa é uma boa dica. A palavra de Deus, inspirada por Ele, pode nos levar a contemplar. Então, acho que existem essas dicas no lugar secreto, né? Exato. De ter acesso a essas coisas e, claro, permanecer. Eu acho que permanecer é uma chave, né? De você estar sem pressa, sem as pessoas te chamando, você ter esse tempo de qualidade com Deus e dar espaço para o Espírito ministrar. E a palavra não fala, se vocês permanecerem em mim, a minha palavra permanecer em vocês, pedireis o que quiserdes, que será feito. Não é? E aproveitando só o que você disse aqui, porque pode ser que você esteja nos vendo hoje, por acaso, não existe acaso, mas que você esteja vendo, porque resolveu ver aquele vídeo. E que você esteja assim, nossa, mas eu contemplo a natureza, eu contemplo o mar, eu contemplo o céu, eu contemplo a lua e as estrelas, eu fico ali. Não, talvez você hoje esteja aprendendo o que é contemplar o Senhor. Amém. Porque você, quando contempla a natureza, é muito bonito. Claro, você vê a mão de Deus, mas você está contemplando a estrela, você está contemplando a lua, você está contemplando o sol. Mas quando você contempla a Deus, você tem a resposta de tudo para você. Você não vai contemplar para ter a resposta, mas Ele dá, porque Ele não fica devendo nada para nós. Então, presta bem atenção, veja de novo esse vídeo, se você viu pela primeira vez e que você ainda não tem essa visão de contemplação, nessa área espiritual, faça isso. E largue esses caminhos de contemplar a lua, de contemplar a estrela, porque não é tão bom quanto contemplar o Senhor. Amém. Eles podem ser um caminho que leva a contemplar Deus, mas eles não são o lugar final, né? Lugar final, exatamente. Ai, perfeito. Eu acho que para encerrar, eu queria dar uma dica prática. Eu acredito que um dos maiores inimigos da contemplação é o nosso estilo de vida atual, que ele é muito acelerado e ele é muito focado na produtividade. Então, a gente organiza a nossa agenda com tudo aquilo que nós precisamos produzir. E até no nosso tempo com Deus, a gente pensa, vou fazer um plano de leitura bíblica, onde eu leio a Bíblia em tanto tempo. Isso não é ruim, tá? É maravilhoso. Mas a gente põe metas de produção, até com Deus. Claro. Só que a contemplação, ela é o oposto da produção. É, na verdade, usufruir. É como se fosse um momento de férias espiritual, onde eu vou assim, aqui eu não tenho hora para entrar e hora para sair, aqui eu não tenho que produzir, eu não tenho que estar arrumada de tal jeito. Existe essa leveza na hora de estar com Deus e isso pode nos gerar contemplação. Então, o que eu quero dar de desafio para você é tente encontrar na sua vida momentos onde você possa estar com Deus sem a preocupação de produzir ou entregar, ou um tempo muito curto que você precisa encerrar aquele momento, né? Então, comece com períodos no seu fim de semana, talvez, onde você fala, hoje eu vou entrar no meu quarto, eu não tenho hora para sair. Avisar seu marido, se você tiver filhos maiores. Mas se sua vida for muito cheia, você tem filho pequeno, eu desafio que você, nas suas férias, pratique de forma intencional. Porque nas férias você não tem aquela rotina estruturada, né? Então que você consiga separar um tempo e aí não traz um livro, um conteúdo, né? Fala, não, agora eu vou aproveitar a presença de Deus, vou adorar, vou ler, mas sem uma estrutura muito rígida. E que você possa, então, cada vez mais aproveitar esse deleite na presença de Deus. Ai, amém. E pegando esse gancho, uma dica prática, rendição. Liberar qualquer tipo de controle e se render, não resistir. Às vezes você chegou com um plano, como a Erika falou, e o Espírito tá conduzindo para um lado, e você fala, pera, mas a resposta não tá para cá. E Deus tá falando, eu não quero agora falar desse assunto, eu quero você comigo. Exato. Então, acho que a rendição, o coração rasgado, ser entregue pro Espírito, falar, muitas vezes eu fiz essa oração, Deus, eu não sei o que você tá fazendo, mas vem de ti, então eu quero. Amém. Eu acho que a rendição, a entrega do controle é um desafio, mas é uma posição espiritual que dá espaço para que o Espírito direcione e Ele lidere, e Ele conduza. E se Ele conduzir, Glória tem a Deus. forma melhor, Aleluia. né? É tudo que a gente quer. É isso aí. Amém. Gente, acho que foi muito bacana esse papo. Eu fui ouvindo, já fui absorvendo já um monte de coisa aqui. Vamos orar? Acho que ia ser muito bacana se você puder orar
pelas pessoas que estão nos assistindo, para que a gente possa se desenvolver nisso e nesse amor por Deus, né? Em contemplá-lo por quem Ele é. Você começou falando, né, sobre essa posição do coração. Amém. Senhor Deus, Pai, agora no nome de Jesus, na declaração da sua palavra sobre os seus filhos e as suas filhas que estão assistindo esse vídeo, eu quero declarar que eles vão se deleitar no Senhor. Amém. Pai, muito obrigada, porque cada vez mais a sua igreja tem crescido de verdadeiros filhos, adoradores em espírito e em verdade, que não querem viver um cristianismo vazio, Amém. que não querem viver, Senhor, um cristianismo somente religioso, de práticas e ritos, mas que querem te conhecer. Por isso, nós declaramos sobre cada um que está assistindo e que deseja verdadeiramente no seu coração conhecer uma intimidade profunda com o Senhor. Nós declaramos um mover do Espírito Amém. Santo Amém. de Deus que habita em nós, que habita em cada um do seu corpo, Senhor. Nós declaramos que quem ensinará e quem guiará a contemplação é o Espírito de Amém, Deus. Jesus. Não é algo que pode ser ensinado por palavras humanas, Amém. mas que pode ser desejado por um Amém. espírito rendido ao Senhor. Amém, E Deus. que pode ser vivido verdadeiramente. Não é só para aqueles que estão há décadas no cristianismo, mas qualquer um que está em ti Sim, verdadeiramente pode viver a contemplação Amém, de um Deus Senhor. grande, Amém. de um Deus amoroso, de um Deus que é Pai, de um Deus que é presente, que Amém, é próximo, que é bondoso, que é misericordioso. Existem tantos atributos do Senhor que podem ser vividos e contemplados pelos seus filhos. E nós desejamos uma igreja cheia de filhos e filhas que Amém. contemplam ao Senhor. Obrigada, Senhor, que eles possam assistir esse vídeo e não só escutar uma mensagem e pensar, nossa, que maravilhoso é aquilo que eles vivem. Não, que eles possam buscar ao Senhor Amém, e que Deus. te encontrem. Amém, Porque aqueles Deus. que buscam verdadeiramente te encontram, a sua palavra diz. Então se manifesta, Senhor, e que eles possam usufruir a beleza da sua presença, a beleza da sua santidade. Amém. Como a sua palavra diz. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus próximo. Amém. O Senhor é um Deus que se relaciona verdadeiramente Obrigada, com Jesus. cada um de nós, apesar de ser tão grande, Rei do Universo. Muito obrigada. Senhor, nós abençoamos cada um que está assistindo esse vídeo e declaramos que eles viverão o melhor Obrigada, no Jesus. relacionamento com o Senhor. Que toda correria, que toda pressa do cotidiano seja vencida pelo desejo de estar na sua presença. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a E Deus. estejam conosco na próxima quinta-feira, daqui a 3 dias, no Zoom. Né? Perfeito. Que nós estaremos fazendo. Às 8 horas da noite, então o link você encontra no aplicativo da IA Church, provavelmente também nas mídias sociais, ali no Instagram, às 8 horas da noite, o Zoom. Também no sábado de manhã, né, a gente tem live a respeito do estudo do livro de Atos. E aí a gente segue, né? Essa semana 5, ainda temos 2 semanas para completar as 7 dessa campanha maravilhosa e encerraremos na celebração de Pentecostes lá na IA Church, aqui na IA Church, no dia 28. É isso, né? aí. Deus Deus abençoe. abençoe Deus vocês. abençoe vocês.